Olá, paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, e em especial nossos jovens. Você que é jovem, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Forte e no canal aqui que é seu canal A Voz do que Clama no Deserto. Estamos aqui para dando a sequência, ao segundo trimestre, onde o tema central de respeito a Davi, de pastor de ovelha a rei de Israel. E essas 3 lições vão estar trazendo aí uma exortação, um convite, também podemos chamar assim, para que a gente venhamos a viver através da fé, porém não a fé morta, não, mas uma fé que venha ser desenvolvida através da ação, e isso em meio às adversidades da vida. E a lição que nós vamos estar conhecendo o conteúdo nessa oportunidade é a lição número 3. Lição número 3, que tem como tema Davi, o matador de gigante. Vamos estar orando antes disso, como fazemos sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos. Queremos te pedir a tua bênção neste momento, Pai. Estaremos aqui conhecendo mais o conteúdo da lição da classe dos jovens. Se conosco, Pai, durante todo esse período, abre a nossa mente, abre nosso coração. Senhor, ilumina com respeito a tudo quanto precisamos compreender frente já a este conteúdo. Faz isso, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fazendo lembrança do carro-chefe aqui do canal, com respeito a lições dominicais, ela tem como princípio, como carro-chefe, as lições dominicais, estarmos conhecendo o conteúdo da lição, tá bom? Às vezes fazemos algum comentário, quando isso for útil para cada um de nós, e você tem a liberdade de estar com a palavra de Deus na sua mão, e você puder estar aí vendo se tudo que aqui é comentado está realmente tendo sustentação nas Escrituras. Fazendo assim, você, meu irmão, você, minha irmã, será bem-aventurado, você que é ouvinte da palavra de Deus também. Vamos aqui para a lição. Davi, o matador de gigante. O texto principal diz: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O salmista, ele está aqui nos motivando a jamais deixarmos de confiar unicamente em Deus. Pelo que ele diz aqui, não há rei que se salve com a grandeza de um exército, porque não está no número de soldados, não está na habilidade bélica ou na logística bélica, muito menos a habilidade do guerreiro. Não está. À luz da Bíblia, a nossa vitória está em Deus. Fato este que apenas
o Senhor enviou um anjo ali diante da situação, né, de Israel e exterminou 185 soldados da Síria. 185 mil soldados da Síria. Então não está na grandeza de um exército ou qualquer habilidade ou logística humana. Está em submetermos a Deus, a entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, ele tudo há de fazer. Resumo da lição: Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos nossos desafios, que venceremos mediante a fé no Senhor Jesus. Texto bíblico, 1 Samuel 17, 3 a 16, versículo 20, 23 e 24, ainda no mesmo capítulo. Só ver um negócio aqui. Tá certo. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul, e tinha outros irmãos também. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu, pela manhã à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, seu pai, né? E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Observe o cenário, amados, em que este Golias, ele se apresentava à frente do exército, apresentou, na verdade, à frente do exército de Israel, por 80 vezes, manhã e tarde, 40 dias, 80 vezes, buscando um homem para que o enfrentasse, um guerreiro sequer. Porém, nenhum deles se apresentaram. Porém, pelo contrário, diz-nos o texto bíblico, que fugiam diante dele e temiam grandemente. E diante dessa realidade, nós podemos aprender aqui pela leitura bíblica que haverá desafios que não estará ao alcance do nosso braço, ao alcance do nosso conhecimento profissional, não estará ao alcance da nossa habilidade, né, para agir e resolver aquele problema, aquela solução. E para isso, só precisamos ter consciência de que temos as nossas limitações. E que a realidade do desafio, ele é bíblico. Quando diz, a palavra de Deus nos mostra que nem sempre a nossa vida será, jovem, em águas brandas, caro jovem. Mas haverá tempo de tempestade, de turbulência. E para isso, nesse momento, precisamos confiar unicamente em Deus e buscar a face do Senhor para termos a tão necessária resposta e vitória que tanto precisamos naquele
viemos a precisar naquele momento. O desafio de Davi com relação a Golias, o filisteu, representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo. A carne e o inimigo de nossas vidas. Para alcançarmos a tão almejada vitória, devemos seguir o exemplo de Davi, resistindo ao inimigo e vencê-lo em Cristo Jesus. Aqui está o princípio da nossa queda, caro jovem. Se nem nós mesmos nós conseguimos vencer, dado as nossas comuns inclinações, o que dará o diabo, Satanás, ou quem venha se colocar contra nós, e o mundo, o sistema. Se nós mesmos somos o primeiro desafio em que somente Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, é que pode nos fazer vencedores frente à nossa natureza pecaminosa, representada de forma metafórica, nos levado ao conhecimento através da expressão carne. Primeiro ponto, tempo difícil, cercado por todos os lados. Os dias que antecederam a batalha entre Davi e Golias foram marcados por provocações. O exército dos filisteus se reunia diariamente para provocar o exército israelita. Uma forma muito comum de disputa utilizada naquele dia era: os exércitos ficavam em frente a frente, enquanto o valente de cada lado se posicionava para uma disputa solo. O vencedor dava ao seu exército o sabor da vitória, ao perdedor a humilhação, as baixas humanas e as materiais. Ao ouvir os gritos de Golias no vale de Elá, os israelitas tiveram muito medo. Não havia nenhum guerreiro disposto a enfrentar o gigante. A derrota se desdenhava de forma constrangedora. Quem era Golias? Conhecido como guerreiro de Gate, Golias tinha uma altura aproximada de 3 metros, uma armadura extremamente pesada. Diz os estudiosos, pesava na faixa aí entre 80 a 100 quilos. A lança, a armadura de Golias. Um imponente capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um tear. Era a imagem da força humana desejada pelo mais habilidoso exército da época. O símbolo da força que repousa sobre as competências humanas. Porém, a Golias faltava algo. O Deus soberano não era com ele. Golias diariamente perseguia e zombava das situações envolvendo o povo de Israel. Seu objetivo era desmoralizar Israel e assim vencer uma batalha célebre. Foram 40 dias de insultos, sendo 2 vezes ao dia, ou seja, 80 vezes. Provocações e muito medo entre os israelitas que diariamente eram lembrados de sua grande fragilidade. Golias chamava-os para o embate, mas todos estavam conscientes de suas dificuldades frente às provocações de Golias, mais do que a confiança em sua própria força. Faltava a Golias o entendimento de que a força verdadeira vem do Senhor. Quando confiamos em Deus, jamais seremos envergonhados. Terceiro subponto, a bênção e a maldição. Israel passava por tempos difíceis, o rei já não era mais alguém motivador. O povo já não tinha esperança de outrora. Mas qual o motivo de tudo isso? Longe de um fato ou outro, a verdadeira causa de tal situação repousava nas más escolhas. Saul escolheu não mais obedecer a Deus. O povo escolheu as referências cananeias. Aqueles guerreiros escolheram confiar no efêmero e perderam as esperanças. Somos fruto de nossas decisões. Cada escolha é também uma renúncia. Ao escolhermos o padrão humano, negligenciamos o divino. Cada escolha cobra o seu preço. Ao nos aproximarmos de Deus, somos agraciados com suas bênçãos, isso é, com a sua maravilhosa
presença. Segundo ponto, alguém que saiba em quem confiar. Davi não aceita o insulto. O pai de Davi o enviou ao campo de batalha com a finalidade de levar alimento aos irmãos. Uma simples tarefa, algo fácil de fazer. O primeiro parágrafo nos ensina, caro jovem, a questão de que o momento do desafio, o momento ali em que deparamos situações que fogem à nossa condição, né, está acima do nosso limite, ela pode ocorrer a qualquer momento. No texto bíblico diz, manhã e tarde. Ou seja, qualquer momento e dentro do nosso dia a dia comum. Davi estava em obediência ao pai, levando pão ali para os seus irmãos, queijo para o rei, algum agrado ali para o rei. Ele fazia isso, como diz o texto lá que nós lemos, né? Vinha de Saul e voltava para a casa do pai para cuidar ali da fazenda, né? Para cuidar das suas ovelhas. Então guarde isso, que não tem dia específico especial. As adversidades desta vida, ela pode surgir a qualquer momento. Porém, se confiarmos no Senhor, também o seu socorro, ele há de vir de repente. Quando menos esperamos, em que até mesmo achamos e demos cargo de que vamos morrer. Deus, ele entra com providência. Isso nós vemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 8. Observe as palavras do apóstolo Paulo. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Pois que fomos sobremaneira, oprimidos acima, das nossas forças. De modo que até da vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, olha só, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte, olha só, e livrará em quem esperamos que também ainda livrará. Guarde bem essa expressão de Paulo, que nós vamos lembrar na lição ali um pouco mais na frente. Cumprida a missão, bastava voltar para casa e seguir com a sua rotina à frente das ovelhas. O jovem era diferente dos demais. Ele sempre ia além e em suas missões e dava sempre o seu melhor. As palavras afrontosas do gigante de Gate o deixaram incomodado, como alguém poderia dizer tais coisas. Golias não apenas afrontava o exército que ali estava, mas ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós acabamos fazendo, ou acabamos sofrendo, né? Uma afronta, um desprezo, e isso aí não é conosco, não é estritamente nós. Nós acabamos por estar zombando de Deus, acabamos por estar perseguindo a Deus. Entenda isso, amado e caro jovem, porque quando Paulo perseguia a igreja, Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco, as palavras do Senhor Jesus foi: Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? Não foi. Saulo, Saulo, por que persegues aqueles que vocês dizem ser da seita? Também não foi. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, não é a nós que estão perseguindo, jovens. É a Deus. Então, confiemos que o Senhor, ele vai nos dar o escape. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O exemplo de Josafá foi da mesma forma. O Senhor, usando a boca do profeta Jeremias, se não me engano, Jeremias, diz a Bíblia que o Senhor falou para Josafá: nesta batalha não tereis que pelejar. Mas sabe por quê? Porque as cartas que aquele rei mandou foram zombando Deus de Israel, dizendo: quem é este seu Deus que pode livrar-nos da minha mão? E Deus livrou. Deus livrou a Josafá.
Vamos continuar aqui a leitura, né? Saul e os seus soldados estavam amedrontados diante de tais ameaças, pois confiavam na força humana. Quando nós não confiamos em Deus, quando a nossa fé não está estritamente centralizada no Senhor, quando diante desses momentos, a primeira atitude nossa, caro jovem, é agir como discípulos naquele barco e diante daquela tempestade. A tempestade era forte, estava enchendo o barco, porém eles não viam outra solução a não ser do próprio recurso humano que eles tinham e o conhecimento como pescadores que tinham. Porém, nada disso resolveu a ponto deles ir até a polpa do barco onde o Senhor Jesus, adormecido, dormia ali, e acordaram o Senhor Jesus ainda de uma forma despretensiosa ou prepotente, questionando ao Senhor Jesus: não te dá que pereçamos? Ou seja, o Senhor não vai fazer nada? Aí o Senhor Jesus se levantou do barco, foi até a polpa do barco, à frente do barco, e ali ele disse: aquieta-te mar e aquieta-te vento. Instantaneamente, aquilo que para aquele discípulo estava sendo de maneira um desafio longe de que eles pudessem resolver, o Senhor resolveu, deixando a lição para os discípulos que a fé não olha para os recursos, a fé ela olha para Deus. Ainda que tenhamos condições de fazer, porém, dado a nossa avaliação, precisamos nos render aos pés do Senhor e clamar por socorro, na confiança de que o nosso Deus, ele é um Deus de perto e de longe. Nosso Deus é um Deus que nos socorre. O salmista diz: o socorro bem presente na angústia. Você não está só, amado. Eu não estou só, caro jovem. O Senhor, ele está conosco. Disse o Senhor Jesus: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Diante do olhar perplexo de todos, foi levado até o rei, que tentou desencorajá-lo ainda. Porque o rei Saul olhou como aqueles homens sem fé. Olhou para aquela situação e olhou para Davi com a mesma visão limitada, incrédula. E expôs ainda a Davi, tentando encorajar. Como você, que é um jovem, 17 anos, caro jovem, poderá vencer este gigante, este Golias, experimentado nas guerras? Ou seja, Davi deixou bem claro para o rei naquela oportunidade que a confiança dele não estava na sua funda como pastor, estava em Deus. Ele declarou para o rei que o Deus de Israel iria dar a vitória para o seu povo. E para isso, a certeza que ele deu ao rei de que a confiança dele estava em Deus, ele relatou 2 testemunhos, falando que Deus o livrou do leão, livrou as ovelhas dele, livrou ele do leão e livrou do urso. E isso aumentou cada vez mais a experiência e a confiança de Davi em Deus, porque ele disse: assim como ele me livrou do leão e do urso, ele há de me livrar desse incircunciso. Foi aquilo que eu pedi para que vocês guardassem do apóstolo Paulo. Ele diz: aquele não só livrou, mas não livrará de quando tivermos que passar por qualquer situação como aquela, como esta que estamos aqui considerando, ou nessa proporção. Aí diz aqui: com autoridade na fala, o jovem pastor de ovelhas faz menção de 2 fatos notáveis. Aprendeu a lutar defendendo as ovelhas contra os predadores, e o Senhor com ele estaria. Quanto aos ensinamentos, podemos aprender a partir dessa fala. Deus nos capacita na caminhada e ao vivermos segundo a sua vontade, está pelejando conosco.
Ó, aí é Josafá, Êxodo, 2 Crônica 20 fala de Josafá. A vitória é certa. Saul, mesmo relutante, permitiu que Davi enfrentasse o gigante. Segundo subponto, o gigante é derrotado. O rei Saul, mesmo relutante, aceitou a proposta de Davi. No entanto, continuou agindo simplesmente de forma racional, humana, propondo a Davi colocar armadura. Ao insistir que Davi usasse sua armadura, o que aos olhos humanos seria uma honra, demonstrou mais uma vez a sua falta de confiança em Deus. Está falando de Saul. Davi, ao vestir a armadura do rei, a sentiu pesada e difícil mobilidade. Ano mais tarde, tais recursos seriam muito utilizados por Davi. Porém, naquele momento, não fazia parte da sua vida. Diante do desafio, Deus nos usará do jeito que Ele quiser. Basta seguirmos as suas orientações, caminharmos conforme a sua vontade. Davi tirou aquela pesada armadura, foi a um córrego, pegou 5 pequenas pedras e com a sua funda foi ao encontro de Golias. Tal visão deixou o guerreiro ofendido. Achou que era uma provocação. Diante dele um garoto com pedras e vestido com roupas cotidianas de um pastor de ovelha. As ofensas proferidas então pelo gigante não assustaram Davi, mas abriram as portas para que a sua fé no Deus de Israel fosse ainda mais vivida. Fato este, caro jovem, que o texto bíblico diz que ele correu. Não foi o gigante, Davi correu para a frente do gigante. Convicto, declarou que sua confiança no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. O desfecho dessa história é conhecido por todos. O Senhor entregou Golias em suas mãos, Golias foi derrubado com a sua pedra certeira na sua testa. Teve a cabeça cortada com a sua própria espada e os inimigos foram derrotados. Naquele dia, israelitas e os filisteus puderam conhecer mais sobre o poder de Deus. Deus, Ele quer isso de mim e de você, jovem. Assim como fez Davi. Davi foi alguém com um princípio motivador para aquele exército. Um exército do povo de Deus. Porém, ninguém estava confiando em Deus. Estavam confiando em si mesmo, nas suas armaduras, e nem assim confiavam também, porque estavam com medo daquele gigante. Então Davi, ele foi tanto motivador para Israel, um instrumento, como também para os inimigos, para que o poder de Deus viesse a ser conhecido por eles. Então nós temos que ser pessoas de fé, jovem. Independente da circunstância, a nossa palavra tem que ser uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, porque o Senhor, até mesmo como diz Paulo, é poderoso, se preciso for, para ressuscitar mortos. A confiança em Deus, a confiança de Davi no poder de Deus, fez toda a diferença na luta contra Golias e o exército filisteu. O filho de Jessé sabia de suas fragilidades, mas tinha total confiança de que Deus era com ele, evidenciando profundidade da sua fé e a qualidade do seu relacionamento com o Senhor. Então isso fica claro. Tanto é que o próprio Golias ficou ofendido em ver aquele jovem. Imagine um homem de 3 metros de altura olhar para um menino, um jovem de menino não, um jovem de 17 anos, que ainda para nós se considera como adolescente. Então ele prova claramente que Davi jamais estava confiando na sua pedra da funda, amados. Jamais. Na sua habilidade com a funda, também jamais, ainda que ele acertou na testa do gigante. Tudo aquilo se desdenhou para a glória de Deus. Tudo aquilo se desdenhou em uma vitória por conta do milagre de Deus através da instrumentalidade da vida de Davi. Observe bem o que eu vou dizer agora, caro jovem. De uma pedra. Porque a eficácia, a habilidade e o resultado não está nos instrumentos. Qualquer que seja ele, está em Deus.
Foi Deus que fez com que o gigante caia. Assim como Deus disse para Moisés. O que diante do Mar Vermelho, amados, e o exército de Israel, a sua retaguarda. E Deus falou para Moisés: o que tem na mão, Moisés? Aí ele respondeu: a vara. O que é que Deus disse? Toca a vara nas águas, Moisés, que as águas elas vão se abrir. Moisés, ao tocar aquela vara nas águas, as águas vão se abrir. E onde é que vara abre águas? Um mar, amados. Então aí está muito claro para que nós venhamos fortalecer a nossa fé em Deus. Deus não desvaloriza quem quer que seja. Esta pedra com uma vara de Moisés representa e traz a característica da nossa vida, de algo frágil. Porém, não esqueçamos que ainda diante das nossas todas e qualquer fragilidade que possamos ter, o Senhor é poderoso para, através das nossas vidas, operar o milagre e glorificar o seu nome. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glorificar o seu nome, o nome de Deus. Em nossa trajetória também encontramos diversos Golias. Há momentos em que a adversidade se agigantam e parece que jamais serão dissipados. Não desanime, assim como o Senhor foi com Davi, também será com você. Basta confiar nele e fielmente buscar a sua presença em sua vida. O jovem cristão e sua luta contra o mundo é o terceiro e caminhando provavelmente para o final desta lição, do conteúdo desta lição. Relativismo moral e religioso. Aí é o primeiro gigante, o primeiro Golias aqui, que o professor aponta para a questão do jovem, né? O relativismo, principalmente no âmbito moral e religioso. O relativismo se refere a um sistema em que as verdades absolutas são questionadas e desvalorizadas, ou seja, estão sempre sujeitas aos pontos de vista de quem as observa. Sendo assim, não há certo ou errado. É a defesa do relativo e do quanto determinado sujeito se identifica ou não com uma causa. Nas escolas e faculdades, nas mídias, todos os lugares onde há interação entre pessoas, há uma forte mobilização para impor a ideia de que não existe verdades absolutas. Pois tudo que pode ser verdade para alguém, pode não ser para outra. Estamos aqui diante do ensino bíblico, caro jovem. A verdade aqui não está na minha opinião, ou de quem quer que seja. A verdade aqui se trata da palavra de Deus. Ela é o fundamento. Os princípios que Deus diz, que Deus estabeleceu, eles o serão até a vinda do Senhor Jesus. Se o Senhor estabeleceu ali que um jovem solteiro tiver relacionamento sexual com a jovem também solteira, Deus estabeleceu isso como fornicação, pecado de fornicação, e o será em todo o tempo. Tempos passados, que ainda se usa esse termo hoje, tem aquela questão de ficar. E vocês entendem muito bem, jovem, que eu digo. Porém, isso é algo desse relativismo, desse afrouxamento, dessa liquidez moral. E no que diz também ao religioso, a questão de se vender aos aspectos da liturgia frente à criatividade e não com qualquer base a palavra de Deus para um culto, para uma liturgia. Então que você, caro jovem, possa considerar isso. A nossa verdade é a que Deus estabelece como verdade. Não é a minha, não é de quem quer que seja, nem mesmo daqueles que estejam nos liderando e chegue a este ponto. Eu quero aqui deixar bem claro. E que ponto é este? De um desvio. Paulo, ao se despedir dos irmãos ali em Atos capítulo 20,
versículo 28, se eu não me engano, ele estava se despedindo e disse que ele tinha deixado ali todo o conselho de Deus. Porém, alertou eles para que eles vigiassem, que muitos viriam de fora como lobos cruéis para dentro, e muitos de dentro se tornariam, né, hereges, se tornariam aqueles que seriam aliados de Satanás. Então, meu amado e querido adolescente, a verdade para nós que servimos ao Senhor é aquela que Ele estabeleceu na sua palavra. Bem? Então vamos continuar. Os discursos proferidos nesse sentido, em um primeiro momento, são carregados de frases de efeito, defesas oficiais e usados de uma forma que nem sempre reflete a realidade. O cristão deve se opor ao relativismo e buscar um posicionamento fortalecido em seu relacionamento com Deus, baseado no estudo bíblico e em uma apreciação correta dos fatos e das evidências acerca do conceito ali, né, tratado, apreciado. Em nossa vida cristã, somos amparados por verdades absolutas que nos confrontam, confortam e nos edificam. Cremos nisso e sabemos por certo, caro jovem, que se nós estivermos com a palavra, Deus ele tem compromisso com ela. Se a nossa obediência está na palavra de Deus, não importa a resistência que sofremos, a nossa renúncia a todo tipo de relativismo, tudo aquilo que vem afrouxar e trazer a liquidez, tanto a questão moral como religiosa, nós podemos descartar e permanecer confiando no Senhor. Porque aqui, em João 17, trata justamente da oração do Senhor Jesus, quando ele disse assim: Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos ler aqui o Salmo 119. Salmo 119, 160. Opa! Salmo 119. Ele é grande, né? Precisa demorar um pouquinho para abrir. Mas vai abrir. 119. Opa! Deitas fora como escória todos os ímpios da terra, pelo que amo, olha só, o teu testemunho, 160, né? Desculpa, 160. A soma da tua palavra, olha só, é a verdade. Que soma é essa? De Gênesis, Apocalipse. É a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Assim, né, nos ratificou o Senhor Jesus. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Segundo ponto, os perigos do mundo virtual. Há muito tempo a internet deixou de ser um recurso voltado para algumas atividades profissionais e acadêmicas. Passou a fazer parte da vida de todos nós. Eu me lembro disso porque eu era patrulheiro e os computadores começaram a chegar, aquelas peças enormes, parecendo uma geladeira, caro jovem. E um aparelhinho assim, de nada, como se fosse uma calculadora, ali fazia todo o trabalho. E ele veio, esse recurso, justamente para facilitar e minimizar a burocracia na questão de programações e tudo mais. Tudo que se refere ao trabalho, à internet, a questão virtual, ela chegou para facilitar nesse sentido, né? Como continua sendo. Esse canal, A Voz de Clama no Deserto, é um instrumento dentro dessa esfera. Porém, como diz o texto aqui, entre suas muitas funcionalidades, destacamos, cadê? Ó, voltado para algumas atividades profissionais e acadêmicas, todos nós. Entre suas muitas funcionalidades, destacamos a possibilidade de interagir com muitas pessoas e darmos agilidade e eficácia a projetos pessoais. Porém, a partir dessa mudança, o perigo do mundo virtual começaram também
fazer parte da vida comum de forma nociva, revelando a fragilidade humana, promovendo insegurança, frustrações, ruptura de comunhão e insucesso. A privacidade abriu espaço para a superexposição. A privacidade abriu espaço para a superexposição. Então, o que cabe aqui, caro jovem, é compreender essa realidade. Por certo, há muitos que têm se vendido e têm se deixado ser vencido por questão da internet, da mídia, do virtual. Há casos até de adultério. Não é com outra mulher. Adultério virtual. Você sabia disso, caro jovem? Adultério virtual. Quando se olha, né, e se cria aquela imagem. Estou falando de pessoa, de casais, do marido ou da esposa, fazer tal coisa. Isso se torna um adultério. Uma traição. Adultério é traição. À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Porém, o mundo, o que é que o mundo prega? O que é que o relativismo prega? Não, para um é pecado, né? Tá errado, não tá certo, não deve fazer isso. Para outro, ó, comum, para mim normal. Então, esse que é normal é a verdade. Aquele que diz que não, como José disse para aquela mulher, né? Por que pecaria eu contra Deus, contra o meu Senhor, né? Que era o chefe dele ali, e contra Deus. E fugiu ali daquela mulher deixando a capa. Vocês conhecem a história de José, né? Então é assim, somos nós. O relativismo, ele traz essa esfera até mesmo dentro dessa área. Então achamos que não tem nada a ver, tem nada demais, e prosseguimos. Isso vai nos fazendo e vai chegar a um ponto de sermos vencidos por isso. E quando não sermos motivados até a praticar o ato na sua literalidade. Pense nisso. Tenha por certo, não brinquemos, caro jovem, com o pecado, caro jovem. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não se exponha, né? Não se exponha na mídia. Seja uma bênção na mídia. Pregue a palavra de Deus. Aproveite o TikTok para deixar um versículo bíblico, uma mensagem de esperança. Uma exortação também pode ser, mas seja ou se coloque como instrumento na mão de Deus, para a glória do seu santo nome e benefício, com certeza, do seu reino. Amém? Do reino de Deus. Tudo é compartilhado, embora poucos são os conteúdos legítimos diante dos tantos filtros, trends e fotos pinçadas de álbuns já sem memória disponível. Entre stories, shorts que freneticamente deslizam nas telas, vidas estão sendo enfraquecidas e sonhos sendo frustrados. Além dos prejuízos cognitivos, há também sérios problemas relativos aos conteúdos compartilhados. A multiplicação de fake news, notícias falsas, as perseguições e ofensas, a relativização de tudo. Olha lá, a relativização de tudo. As imagens nocivas, desde a idiotizações até as polêmicas e pornografia. Idiotizações, está falando de ideias. E colocar a ideia ali, fazer com que todos abracem aquela ideia. Enfim, uma realidade que não deve fazer parte da vida de um jovem cristão. E eu queria aqui acrescentar, além desses, tantos outros que possam ter, a questão de aproveitar e fazer uso da mídia para a questão de expor, né, uma publicação de ódio.
ou semear intriga, amados. Semear intriga. Há muitos, caro adolescente, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, há muitos vídeos no YouTube com a máscara religiosa, com a máscara de cristandade, mas nada tem nem de religião, muito menos de Cristo, porque é uma fofocaiada que só. Pega-se a fraqueza de um irmão, pega-se a fraqueza de um pastor, um pronunciamento infeliz do pastor na sua mensagem, e dali tornam aquilo, né, como objeto para fazer, para ganhar like, para ganhar, a regimentar inscritos. Então, tome cuidado. Essa pode ser uma afronta de Golias na sua vida e na minha. Terceiro subponto, banalização da sexualidade. A sexualidade faz parte da natureza humana e foi com todas as coisas criada por Deus. Porém, infelizmente, nos dias atuais, tem sido banalizada e distorcida, trazendo graves consequências. Graves consequências. A nossa sociedade está cada vez mais sexualizada, levando as pessoas a verem no sexo e na busca do prazer o sentido das suas vidas. Aquilo criado para um fim tão nobre, que foi o casamento, foi distorcido e ter levado muitos à ruína. Há um movimento coletivo impondo uma pauta que explora precocemente a sexualidade, levando as novas gerações a uma vida sexual pecaminosa e danosa. Nós vivemos esse reflexo aqui, caro jovem e adolescente, você que me ouve, nas próprias instituições de saúde. Porque o governo não está preocupado com a sua saúde. Ele está preocupado com a logística financeira de ter que pagar médicos e comprar remédio para a sua saúde de gonorreia, para a sua saúde e as doenças AIDS que você pegou diante de um ato sexual. E para isso, como eu disse, é comum você ver dentro dessas instituições, pronto-socorro, UFA e por aí vai, hospitais, ali a caixinha com camisinha, para que você vá lá, né, gratuito, para você, de graça, para você, de graça, né? É de graça para você. O pecado, ele, além de ser prazeroso, tem isso. Ele não é caro em si, com respeito à sua proposta. Ele é barato, caro jovem. Ele é de graça. Lembre-se as palavras do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então isso é eu estou trazendo aqui um testemunho que é conhecido de todos, pelo menos que passaram por esses órgãos. Um local, observe ali, se você não viu ainda, observe o local. Corra o olho devagar no local, você vai ver, em algum canto vai ter uma caixinha ou em cima do balcão do atendimento com camisinhas. Esse último dia mesmo, a última vez que eu fui com minha mãe no punk da rodoviária, daqui do Guarujá, estava lá, bem do lado do balcão ali de atendimento, ali, camisinha à vontade para pegar, entendeu? Ou seja, isso aí é uma banalização, tornando a questão do sexo como o ar que respiramos, tornando a questão do sexo como a água que bebemos, tornando a questão do sexo como algo simplesmente, né, majoritariamente comum. Então, esse é o Golias que tem derrubado a muitos. Tem derrubado a muitos por se achar tão seguro, preso e acorrentado por esses relativismo, por todas essas mudanças que dentro do conceito ou do consenso de mundo e do seu sistema tem minado e desestruturado todo o conceito e os princípios que na palavra de Deus eles são eternos. Pense nisso, caro
jovem. Na vida cristã, para verdadeiramente usufruirmos essa bênção que Deus dá, devemos fugir dessas provocações, buscar no tempo certo um relacionamento conjugal dirigido pelo Senhor, ou seja, uma esposa, um esposo, e viver uma vida, de santificação. Concluindo, ao longo de nossas vidas, enfrentaremos muito desafio, o nosso Golias. Como Davi, se estivermos confiantes no Senhor e andarmos nos seus caminhos, certamente seremos abençoados e venceremos as batalhas. Não importa qual a dimensão do nosso problema, nossa capacidade humana são insuficientes contra as armadilhas do nosso inimigo. Mas ao deixarmos o Espírito nos conduzir, com certeza glorificaremos a Deus com as nossas vidas e celebraremos com júbilo. Guardando sempre a palavra do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E também a exortação do apóstolo Pedro, que o diabo, vigiai e sede sóbrios, que Satanás, o diabo, o vosso inimigo, está a nosso derredor, buscando a quem possa tragar como um leão. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos para fazer a nossa oração, como é o nosso bom e necessário e útil costume. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão importante lição que nos faz, Senhor, estar ou nos motivar a estarmos de olhos abertos, Pai, diante dos Golias desta vida. Não se importando, Senhor, a idade, seja jovem, adolescente, seja adulto, seja idoso, como é o meu caso, precisaremos, ó Pai, manter a nossa lâmpadas acesa, Senhor. Senhor, Senhor, o combustível do devocional, do estudo e da oração. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos guarda, ó Pai, do maligno e da tentação, e tem misericórdia de nós. Abençoa nossos jovens, concede a cada um deles que eles venham ser sábios, Pai, como Timóteo, sabendo por certo que a Sagrada Escritura poderão, Senhor, dar esta condição a eles, de sabedoria para a salvação, sábios para a salvação. Faz isso, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, em resposta a essa necessidade. Pai, que nós fazemos essa oração, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.